Se você está pensando em abrir uma loja, você com certeza já pensou nisso, né? Quais que são os produtos mais vendidos? E antes da gente entrar nesse assunto de fato, eu queria falar o seguinte: uma loja física mesmo de produtos naturais, essas de rua que você está acostumado a ver por aí, ela precisa de muita variedade mesmo para dar certo. Porque se você está pensando em começar uma loja, por exemplo, só com 30 itens, 40 itens, o risco é muito grande, muito grande. Porque o que acontece? O cliente de produtos naturais, ele não vai lá e compra um item somente, ele geralmente compra uma combinação de itens. E se você não tiver a variedade, o seu ticket médio vai ficar muito baixo, isso vai impactar no seu faturamento e provavelmente as contas não vão fechar. Então eu vou te passar alguns itens aqui que são os mais vendidos e é para você ter confiança na hora de fazer a sua primeira compra, mas não necessariamente você vai abrir uma loja só com poucos itens assim, correto? Então, dito isto, o que acontece quando você de fato compra pouco ou compra poucos itens? Você tem muita ruptura, acontece do cliente pisar na tua porta e pedir, por exemplo, até em pimenta rosa em grão. Pimenta rosa é um item que não vende tanto. Mas o que acontece? Você vai lá, o cliente vai e pede, tem pimenta rosa em grão? O que o teu vendedor faz? O que a maioria dos vendedores fazem com aquela mentalidade de atendente? O vendedor com mentalidade de atendente. Ele vai lá e é eficiente, ele vai lá e fala, não temos. O que o cliente faz? Beleza, vira as costas e vai embora. E esse seu vendedor, ele errou aí, ele cometeu um erro. E mais pra frente eu vou explicar por que ele cometeu um erro nessa abordagem. Mas durante minha experiência com lojas de produtos naturais, eu queria dizer que isso é muito comum de acontecer. O cliente pisar na tua porta, pedir um item maluco, um item qualquer que você nunca trabalhou, e você fala não, ele vira as costas e vai embora. Quando você não tem o primeiro item que o cliente pede, ele tende a ir embora. É engraçado isso, por exemplo, se você tiver o primeiro item que ele tem, por exemplo, tem damasco, você fala, tem, entra aí. Aí ele entra, começa a comprar, aí depois ele pergunta, tem pimenta rosa? Você fala não. Ele te perdoa na hora, ele fala, não, tranquilo. Ele vai caçar outro item para comprar. Agora, se inverter a ordem, se ele chegar e perguntar, tem pimenta rosa? E você falar não, a tendência é que ele vire as costas e vai embora. E isso eu aprendi na experiência mesmo, eu achei um comportamento um pouco diferente. E por isso você tem que evitar montar uma loja de produtos naturais física com baixa variedade, porque a quantidade de não que você vai ter que falar para o cliente, ou que seus vendedores vão acabar falando, vai ser muito grande e você vai perder venda de outros itens que não tem nada a ver às vezes com o que ele pediu. Porque o cliente ele chega lá, ele é bombardeado por vários outros itens e acaba levando um monte de coisa. Beleza. Falei isso tudo agora, né? Então vamos partir logo para os mais vendidos. Tem a campeã de vendas, que é a castanha do Pará, né? Absoluta. Você tem a castanha de caju com sal e sem sal. Se você está começando a operação agora, eu não aconselho você a pegar a castanha crua, a castanha de caju crua. Ela vende sim, eu trabalho com ela, mas acontece que ela vende muito menos do que as outras e ela estraga rápido também. Então, se você está começando, pula a castanha crua, não compra por agora. Espera seus clientes começarem a pedir, aí você traz e traz em menor quantidade. Beleza? Aí você tem as nozes, né? Nozes partida vende muito, especialmente para doceiras, esse tipo de público. A noz inteira e a amêndoa natural. São itens que vendem bastante. Tem o damasco também, vende muito mesmo. Esses são os campeões em absoluto. Já na categoria de tempero, você vai ter o açafrão, que é o rei. O açafrão geralmente é o que mais vende. Você tem o sal rosa fino do Himalaia. O sal rosa fino vende muito mais que o sal rosa grosso. O sal rosa grosso quase não vende. A pimenta preta em pó. A pimenta preta em pó vende muito mais que a pimenta preta em grão. Pimenta preta, também conhecida como pimenta do reino, vende bastante. As pápricas. Quem são as pápricas? As pápricas são a páprica doce, a picante e a defumada. Vende muito bem. E o orégano. O orégano também vende bem. Então esses temperos aí você pode comprar com tranquilidade. Eles são muito bons porque eles demoram muito a estragar, eles levam muito tempo. Se você armazenar bem em local seco e refrigerado, você não vai ter problema com esses temperos. Então pode comprar com tranquilidade, pode comprar... Eu não sei qual é a sua demanda aí, mas pode comprar um saco de 10 quilos que você provavelmente não vai ter problema. E beleza, eu tinha falado que aquele vendedor que atendeu um suposto cliente que pediu um item e tal, ele tinha errado. Por que
que ele tinha errado? Voltando lá no assunto do início. A verdade é que o seu vendedor, ele nunca pode falar não de cara, porque essa é a reação que as pessoas têm. Quando você fala assim, tem pimenta rosa aí? Aí a pessoa fala assim, não. Você vai embora. Pra que você vai entrar? Falou que não tem? É uma dissonância cognitiva que tem no seu cérebro. O cara falou não. Você perguntou, o cara falou não. Você vai entrar na loja? Óbvio que não. Então o que o seu cliente, o que o seu vendedor tem que fazer? Ele tem que falar assim, vou verificar. Fala assim, entra aí que eu vou verificar. O cliente não tem outra opção, ele vai entrar. Ele entrou na loja, você já está ganhando, porque você tem uma porrada de item lá, bombardeando ele lá, cheio os produtos naturais, eles são muito bonitos, são coloridos, então já chama atenção. Você tem às vezes aquelas bolinhas de chocolate que chama de drageado, você tem uma porrada de item, tem castanha, às vezes vai ter alguma coisa que ele nem sabia que existia, ele vai ficar curioso, e você já tem aqueles vendedores seus treinados para dar para experimentar, né? Já entregando na mão, aí já gera aquela dívida, a pessoa já comeu, entendeu? Ela já vai querer levar alguma coisa. Mas beleza, o seu vendedor, ele tá lá, né? Vou verificar. Ele vai lá na parede de temperos dele e olha lá, cadê a pimenta rosa? Ó, não tem aqui embaixo, mas como chegou mercadoria recentemente, eu vou verificar o estoque. E sobe pro estoque. E fica lá 50 segundos, 1 minuto e 10. E deixa lá o cliente lá embaixo. Lá. O cliente não vai ficar entediado, tem muito produto para ele ler. Ele vai ficar lendo um a um, olhando o preço de uma coisa por outra. Quando o seu vendedor descer, o cara já vai ter uma lista de pedido. É quase certo, quase certo. A pessoa entrou na loja, ficou um pouquinho, ela compra. Até se ela estiver acompanhando outra pessoa que está comprando. Às vezes é a esposa do cara que está comprando e o cara está assim, olhando e tal. Aí de repente surge um interesse do além do cara, assim, o cara olha lá, milho, mostarda e mel. Ele fala, o que é isso aqui? Aí ferrou, já está vendido. Quando o cara pergunta, o que é isso aqui, está vendido. Quanto mais quando é milho, mostarda e mel. Então a cliente vai lá e dá para experimentar e o cara já sai encantado com aquilo e já compra. Então a estratégia é essa. Você não fala um não na cara da pessoa, na cara do cliente na hora lá. Se você falar, a reação é básica, a reação normal do ser humano, virar as costas e ir embora. Você fala, vou verificar, mesmo sabendo que tem, não tem. Mesmo sabendo que não tem, você fala isso. Você entra, verifica no estoque, isso aí te compra mais 1 minuto, 1 minuto e meio aí na brincadeira. E nesse meio tempo, o cara lá, o cliente lá está sendo bombardeado pelas 1000 opções que você tem lá embaixo. E é quase certo você converter uma venda ali, quase certo. Então, em geral é isso que eu queria passar. Os itens mais vendidos, você pode comprar com tranquilidade, mas não monte uma loja só com os itens mais vendidos, senão vai dar certo. A não ser que você pretenda começar de casa. Se você pretende começar de casa, vendendo pelo Instagram, como eu venho falando assim, se você não tem dinheiro para montar uma operação física do zero, começa no Instagram. Começa do zero, dá para começar do zero. Aí sim você pode focar nos produtos mais vendidos, agregar uma coisa ou outra, montar kit. Se você vai vender pelo Instagram, você não pode só vender o produto seco e puro, tipo castanha de caju. Pode vender? Pode, mas vai ser muito mais interessante se você fizer um mix de castanhas. Vai ser muito mais interessante se você vender um kit de temperos, um kit de chás, o kit emagrecimento de chá. Em relação aos temperos, você pode vender o kit gin, que é para colocar na bebida, em vez de vender separado. O Instagram é uma ferramenta muito melhor para você vender esse tipo de produto que tem valor agregado. Você vai ter que investir em embalagens, todo esse tipo de coisa também. Mas dá para começar do zero. Então, se você não tem dinheiro para abrir uma operação física, para você botar 300 itens, por exemplo, de variedade, você pode já começando no Instagram o quanto antes. Eu até recomendo porque você já vai se habituando com o mercado, já vai se comunicando com seu cliente, você vai entender a demanda da sua cidade, você entrega com motoboy, esquece esse negócio de correio por enquanto, foca na sua cidade, nada de tentar entregar para o Brasil inteiro, isso é megalomaníaco, dificilmente você vai conseguir competir com os grandes e-commerce que já estão fazendo isso. Então foca na sua cidade, os grandes e-commerce não conseguem competir com você focando na sua cidade, porque os grandes e-commerce vão levar 5, 7 dias para entregar castanha. Você acha que a pessoa que compra castanha, quer a castanha dela no correio lá por 7 dias, 10 dias, lá esquentando? Não, ela quer a castanha no dia. É delivery. Então você já tem essa vantagem sobre os grandes e-commerce. Então, caso você pretenda começar com os produtos mais vendidos que eu passei aqui, começa pelo Instagram. Beleza.